Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 6, Advertências Profundas. Continuamos analisando e estudando a palestra de Telésforo, aquele trabalhador do Ministério da Comunicação que veio orientar a todos os espíritos que estavam se candidatando a ajudar os encarnados e os desencarnados em sofrimento. Aqueles que iriam com a tarefa da mediunidade, enquanto encarnados, e aqueles outros espíritos que, como André Luiz, estavam se candidatando realmente ao auxílio espiritual. Então, ele tinha dois, vamos dizer assim, dois grupos a serem atendidos. Aqueles que fracassaram, provavelmente estavam ali escutando porque iriam retornar às tarefas de mediunidade e doutrinação quando estivessem encarnados, e aqueles outros como o André Luiz e o Vicente, que estavam se preparando para auxiliar. Eles não iam encarnar, mas eles iam auxiliar. E no último programa, o Telésforo fala de duas causas, né? Nesses dois últimos programas a gente está analisando isso. As duas causas que acometem os médios e doutrinadores para, no caso, no fracasso pessoal. Ele falou da ignorância e falou também, quer dizer, a ignorância porque não estudam. Então, aquele médium e doutrinador que não estuda, ele vai falar muito do que ele acha. E também falamos da questão do abandono, né? Como ele coloca aqui, que muitos se recolhem indevidamente, né? Com medo dos problemas, das dificuldades que surgem. E aí ele fala de Jesus, que quando isso acontecer, que a gente tem que se lembrar que Jesus, ele não desistiu de nós e não cobrou uma evolução que a gente ainda não podia dar para ele. Então ele vem para ajudar, ele é o nosso guia e o nosso modelo. Ele vai caminhar conosco, mas ele não pode fazer o trabalho que nos compete. Então, o Telésforo diz que Jesus não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, apesar de Jesus ter dito: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, ele sabia que a gente tem a potencialidade para ser até um Cristo, todos nós. Se ele chegou, um dia a gente chega. Né? Só que, como o Emmanuel diz, os sistemas solares em que Jesus foi criado, né? Onde Jesus começou a evolução, onde ele habitou, já não existem mais. Porque, né, esse espírito, ele já chegou à categoria crística, não foi à toa. Foi com muito sacrifício, com muito serviço e muito amor. Mas ele é o nosso irmão mais velho. Então, como está na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? O átomo de hoje é o anjo de amanhã. Sim, então todos nós, né? Mas ele não cobrou isso da gente. Não. E também não teve medo do contato conosco, porque a gente não é? A gente vive no mundo, mas não precisa agir como o mundo, entre aspas, né? A massa popular materialista age, mas a gente também não pode fugir dele. E aí nós paramos, nós lemos, né, o parágrafo 3 e agora nós vamos começar a partir do parágrafo 4.
E o Telésforo continua. E, com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois do pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, quer dizer, a norma de viver conosco, conviver com as nossas misérias, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Não é? Então, quando eu li isso, eu lembrei daquela história que o Nélio Lúcio conta dos príncipes distraídos. Eu acho que está na Agenda Cristã. Que o pai pede o filho, 3 filhos, para levar o bolo. Um vai levar um bolo, o outro vai levar um vaso e o outro vai levar um animal de presente para um rei distante. Só que quando eles estão a caminho da tarefa, e todos disseram, pode deixar com a gente. O que segurava o bolo ficou preocupado com o que estava segurando o vaso. O que estava segurando o vaso, em vez de cuidar do vaso, estava preocupado com o irmão que estava carregando o boi lá, o cabrito, para dar. O que estava carregando o cabrito, ao invés de olhar para o seu cabritinho, tomar conta dele, ficou olhando para o bolo, para quem estava carregando o bolo. Então, ninguém conseguiu fazer o que tinha que fazer. O cabritinho fugiu, o vaso caiu e quebrou, e o bolo se esfacelou, se desmaterializou todo, né? Se desmontou todo. Porque é isso que ele está dizendo, né? Então, todo mundo tem dificuldade, mas foca, não é, na tua tarefa. Não fica preocupado se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo, se o outro deixou de fazer. Como diz Paulo, cada um segundo a sua administração. Todos nós vamos ser avaliados quando bem cumprirmos as nossas tarefas, o que a gente tem para administrar. Então, se a gente ficar muito preocupado, né, investigando o que os outros estão fazendo, a gente não realiza o nosso e também não realiza o do outro. Aqui vai ter um caso, mais tarde nós vamos ver, de um médium falido, porque ficou investigando. Só queria saber de investigar a tarefa que ele tinha para fazer, ele não fez. A gente não vai dar spoiler agora, deixa chegar na situação dele, mas é isso que ele está dizendo. Ele fala, porque você já leu Em Derredor de Nós Mesmos? Já leu essa parte? Não, ainda não. Tá, vai agora, né? Vou ler agora. Eu só falei que ele está pedindo, não, porque ele fala que a gente... Ainda não li isso, não. Não, porque ele está pedindo, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Então, cuidar da nossa tarefa. Abstraindo a necessidade de outros grupos. A gente não vai poder resolver o problema do outro. Por isso que eu contei a historinha lá que o Nélio Lúcio conta. Porque os príncipes distraídos, cada um querendo fazer a tarefa do outro e ninguém fez a sua. Ficou, né, tudo pela metade. O médium, o dialogador, ele deve focar na tarefa que ele foi chamado a se o outro médium age do outro jeito, o dialogador age é o problema do outro. A orientação está onde? Livro dos Médiuns. Kardec, não foi à toa que ele escreveu um livro só para aqueles que encarnam com a tarefa da mediunidade. Mas será que todo médium espírita leu o Livro dos Médiuns? Estudou o Livro dos Médiuns? Acredito que, infelizmente, muitos não. Aí é o problema lá da ignorância. A ignorância, né, que ele diz que ele ressalta como primeiro, é a falta de estudo. O médium vem com a tarefa, tem um guia, né, escrito para ele, um livro que vai orientar ele direitinho. Ele nunca leu? São 2 livros essenciais para todo mundo estudar e ler, mas na questão da mediunidade, mais especificamente falando, é claro que é o Livro dos Médiuns, o maior tratado sobre mediunidade que tem, e o livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem o Mecanismo da Mediunidade também, mas Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, são casos particulares explicados que acontecem no dia a dia das pessoas e focando principalmente a mediunidade. Muito bom. Mas ele fala... vamos ler mais um pouquinho, né? Vamos ler. Bom, então,
Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Então, é nisso que eu ia focar, porque ele fala assim, antes ele tinha falado, identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. E em volta da gente, nos laços pessoais, tem campo de atividade aberta, extenso, ele fala de extenso. A gente está falando de quem? Da família. Nós falamos do nosso convívio. Trabalho, não é? Do nosso trabalho. Tem gente que trabalha o dia inteiro. E aí o Emmanuel nos fala, ele fala assim, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, ele intitula Parentela. Ele diz assim, nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Por isso que é um extenso campo de luta. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Não é? É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca no capítulo 4 dizendo que a reencarnação fortalece os laços de família. Ele diz assim num trecho assim, no item 19, Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, juntando o que Kardec coloca com o que o Emmanuel fala ali, é exatamente o que o Telésforo está dizendo aqui, do extenso campo de atividades para o testemunho. E colocando a mediunidade aí nisso, a gente vai ver que o testemunho fica muito mais assim, com um ingrediente maior, um tempero maior nesse testemunho aí, vamos dizer assim. Porque muitas vezes, e nós particularmente conhecemos alguns casos assim, pessoas que vêm com a mediunidade em famílias totalmente ignorantes na área do espiritismo, na área do conhecimento espírita, vamos dizer assim. E aí tem aquilo como coisa do demônio, como influência má de alguma coisa, e a pessoa tem mediunidade, a pessoa quer abandonar, mas não pode abandonar. Ela veio com ela. Qual o caso que a gente citou em programas anteriores do próprio Divaldo, que criado foi na Igreja Católica, não é? Enfrentou algumas dificuldades, como o Chico, que enfrentou grandes dificuldades também, na exercer a sua mediunidade. Então, esse ingrediente a mais disso aí. Então, a família, ela vem, é o que o Emmanuel diferenciou muito bem ali, de família e parentela. Nós estamos, muitas vezes, inseridos na parentela, para que se torne uma família, porque nós temos a nossa família espiritual, mas encarnados só com ela, não. O planeta é de expiações e provas. Por isso que é um campo de atividade, um extenso campo de atividade, para o testemunho. Se é para o testemunho, vem aí as provações. Então, quando a gente reclamar da nossa família, primeiro, lembremos que não estamos sozinhos nessa reclamação. A grande maioria é assim. Segundo, o acaso não existe. Estamos inseridos na família certa, necessária para o nosso testemunho. É o campo nosso de aprendizado para o nosso testemunho. Não é? Todos nós temos que raciocinar. É aí que também o Espiritismo é o nosso consolador, porque ele faz a gente raciocinar diferente. E aí ele continua. Cesse para nós outros, parágrafo 8.
Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. E aí, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, no capítulo 3, ele vai colocar para a gente, né, no item 7, uma característica da Terra. Algumas características da Terra, porque a gente, né, o o Telésforo está dizendo, olha, pessoal, vamos acabar com a ideia de achar que a Terra só tem sofrimento. Lógico, aqui é um planeta de provas e expiações, a gente tem resgate a efetuar, sim, mas a gente também tem trabalho a realizar para o futuro. A gente está semeando agora o nosso futuro, a gente está recolhendo algo do passado, né, de equivocado e de bom, mais equivocado do que bom, mas nós estamos também preparando o nosso futuro. Então, no item 7, Kardec dá uma definição que eu gosto muito sobre o nosso planeta. Ele fala assim: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Olha o que o Telésforo falou, ó, para de olhar a Terra como um lugar péssimo, né, como um vale de lágrimas. Olha o que Kardec está colocando. Quem enxerga só um aspecto da Terra vai estar enxergando errado, porque a Terra ela tem vários aspectos. Então, se você olha só os quarteirões, né, ele tá comparando aqui o nosso planeta a uma cidade. Se você só olha para os quarteirões mais sórdidos, você só vai ver miséria. Mas aí ele continua. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E aí compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as correções os que nenhum mal praticaram. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra todos nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, da prisão também vão sair aqueles que cumprirem suas penas. E o homem deixa a Terra quando está curado das suas enfermidades morais. Então, o Telésforo está tentando dizer para os alunos, né, para os discípulos lá que estão assistindo a palestra, que a gente não pode enxergar a Terra só como um vale de lágrimas, só de sofrimento. Não, a Terra também é uma escola. O Emmanuel fala isso. O Emmanuel diz que a gente tem que olhar a Terra como uma escola. Lógico, tem espíritos que estão um pouquinho no hospital, tem espíritos que estão nas penitenciárias, entre aspas, né, da vida, nos hospitais da vida. Não estou falando de hospital nem penitenciária física, estou falando a nível espiritual. Mas existem também escolas onde muitos estão aprendendo, e aí é o que ele está tentando dizer, que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Quer dizer, você resgata as tuas dívidas, você aprende as lições equivocadas e começa a aprender coisas novas para o futuro. É isso que ele está dizendo. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos das nossas obrigações fundamentais. Ele diz assim, para a gente cessar a concepção de que a Terra é um lugar destinado a quedas, né? Quando ele diz isso, que tem muita gente que pensa isso. Aqui é um lugar destinado a quedas.
Quedas é o quê? Assassinatos, coisa violências de modo geral. É feita pelos habitantes. Na pergunta de número 861 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassínio? E Kardec está perguntando, então, você vai encarnar, você vai passar pela tentação de fazer isso, mas você não vai fazer que você aprendeu, estudou aqui e tal. Então o espírito, ele vai encarnar sabendo que vai ser assassino? Ele vai, sabendo que ele vai falhar e vai assassinar alguém? Os espíritos respondem que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Por que quase sempre? Porque existe o homicídio sem intenção, né? Isso é um parênteses. Mas a resposta continua. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não, porque ninguém encarna para fazer o mal. Não existe isso. Judas não encarnou para trair Jesus. Pedro não encarnou para negar Jesus. Não tem isso. Tem a questão do livre-arbítrio, né? Nós não sabemos. Os espíritos superiores, né, das altas esferas, terminando lá em Jesus, e sabe o que a gente vai fazer. Nós é que não sabemos. No livro Vida Feliz, o Espírito Joana de Anjos tem uma frase muito interessante. É um livro excelente, a gente andar com ele dentro do carro. Vida Feliz, são páginas curtas. Quando tiver um engarrafamento, que tiver começando a ficar com raiva, abre o livro. E ela diz assim, numa das páginas: Deus comanda o teu destino e conhece a tua vida, né? O que horas te acontece é para o teu proveito. Então ela continua dizendo que o nosso destino, Deus conhece o que a gente vai fazer na encarnação. Nós é que não sabemos. E não é para a gente saber. Mas a resposta continua terminando assim: se soubesse previamente que como um homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio, né? Então, isso que o Telésio está dizendo, que tem gente que pensa que a Terra é destinada à queda lamentável, não é isso. A pessoa que pensa que a Terra está destinada à queda lamentável está dizendo que a pessoa vem com a finalidade de fazer o crime, e não é conforme os espíritos estão respondendo Allan Kardec na questão 861. Acho que foi o penúltimo programa, a gente leu do livro Emmanuel, o capítulo 11, que fala sobre os médios. Quem tiver interesse, realmente, né, é um capítulo, esse capítulo 11, que dá muitas informações para os médios, para aqueles de tarefa. Então, ele fala aqui no vigiar para vencer. Infelizmente, a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram resistência à reação das trevas que nos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. E ele vai falando também que aqueles que seguirem Jesus, não é? Vão conseguir desempenhar as suas tarefas em melhores condições, porque ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então, terminamos mais um programa com a graça de Deus, com a proteção dos bons espíritos, e gostaríamos de mandar um grande abraço a todos os ouvintes, desejando muita paz de Jesus em vossas vidas. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Esperamos ter contribuído para o enriquecimento do conhecimento de alguns. Muito obrigado e fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.